Graça e paz a todos que estão nos assistindo nessa noite. Eu creio que o Senhor nos trouxe a este lugar, colocou você nessa posição que você está para receber uma palavra dele para a sua vida. Amém? Eu quero desde já convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Você que tem acesso a uma Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Vamos nos alimentar da poderosa palavra de Deus. O Senhor vai falar muito ao teu coração nessa noite. Se você crê, diga amém aí. Dê glória a Deus aonde você está. Que grande vai ser o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas através da sua palavra. No livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 11 em diante, nós vamos acompanhar aqui na palavra de Deus. Diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E é que, feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele disse-lhe: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, Senhor, menor da casa de meu pai. O Senhor lhe disse: porquanto lhe hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse só um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto vai tratar da vida de um homem chamado Gideão. Gideão, ele faz parte de uma população que habitava em Israel, uma população conhecida como o povo de Deus. A Bíblia vai contar que por falta do que eles fizeram a Deus, o povo de Israel fez algo que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles andaram longe da presença de Deus. Eles abandonaram o que eles tinham de mais precioso, que era a unção, que era a presença, que era estar diante de Deus, servindo ao Senhor com muito amor, com muito temor e com toda a sua fidelidade. Eles abandonaram o Senhor, se esqueceram dos feitos que Deus tinha propagado a eles, eles ainda sendo escravos no Egito. Agora o Senhor lhe permitiu uma coisa: o Senhor entregou-os nas mãos dos medianitas. Gideão também está no meio desse povo. Os medianitas foram contra Israel, dominaram os campos, tomaram suas ovelhas, os seus rebanhos, tudo que eles tinham. E agora um povo conhecido como o povo de Deus vai viver debaixo de uma escravidão. Nós vamos observar que Deus, na sua infinita misericórdia,
por uma vontade permissiva, ele deixa que algumas coisas aconteçam na minha e na sua vida. Tudo o que está acontecendo no mundo, tudo o que está acontecendo em Roraima, tudo que vem ao meu e ao seu encontro, ainda está na direção e no controle de Deus. Porque Deus permitiu que os medianitas pudessem sobressair sobre Israel durante 7 anos. Durante 7 anos, eles viveram debaixo de um jugo que não foi fácil. Teve a escassez, teve um momento de choro, não se tinha tanta liberdade como antes. Mas no meio desse caos que acontece, no meio dessa reviravolta que o povo de Deus passa, escute uma palavra de Deus para a tua vida. Aí é que vem os remanescentes. Aí é que aparecem os fiéis. Aí é que se sobressai aqueles que amam e que zelam pela palavra de Deus. Quem aparece nesse cenário? Gideão. Gideão, ele está fazendo o quê? Gideão não está em casa. O anjo aparece a Gideão aonde, pastor? Aparece no lagar. Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo. Gideão estava trabalhando para tirar o sustento para a sua família. Mas lagar, pastor, não é lugar de malhar trigo, é lugar de preparar vinho de uva. Mas Gideão, para viver escondido dos seus inimigos, para não ser saqueado, aquilo que ele tinha para levar de sustento, ele se submeteu a estar no lagar. Ele se submeteu a fazer algo que ele não era comum que se fizesse. Escute bem, irmãos. Nós já estamos atravessando um período aí de uma quarentena. Muita coisa saiu do lugar. Muita coisa mudou. Muitos se desesperaram. Mas uma coisa eu quero dizer para você: faça como Gideão. No momento de crise, no momento de luta, no momento de dificuldade, revele a sua fidelidade para com Deus. Revele quem você é para com o Senhor. Porque Deus foi falar, enviou um anjo para falar com Gideão lá no lagar. E disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, dizer que é crente é muito fácil. Carregar uma Bíblia debaixo do braço é também. Tem gente que anda como crente, tem gente que tem roupa de crente, tem gente que tem até o palavreado de crente, mas na hora da angústia, na hora da luta, na hora da prova, aí você vai ver quem é que é quem. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que é que você está passando, mas eu quero te convidar a, no meio desta prova toda, desta luta toda, com essa pandemia cometendo todos os países, revele a sua fidelidade ao mundo. Revele a sua identidade de cristão. Mostre quem você é, varão valoroso, mulher de Deus, jovem cheio do Espírito, obreiro da seara do Senhor, homem e mulher que é fiel no pouco e é fiel no muito.
Não é porque não está tendo culto na igreja que eu não estou mais pensando em Deus. Não é porque não tem mais EBD na igreja que eu não estou lendo mais a minha revista. Não é porque não está tendo culto na casa do Senhor que eu não vou ofertar na presença de Deus. Seja fiel como foi Gideão. Gideão, ele é convicto de que o Senhor é com ele. O anjo fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão sabe o que ele diz? Ele disse: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Irmãos, muitos querem saber o que é que está acontecendo agora. Quais são os frutos que eu estou colhendo no momento? Mas você pode responder para você mesmo: o que é que você plantou lá atrás? Quais foram as sementes que você deixou no caminho? Aonde foi que você colocou a planta dos seus pés? O que é que você liberou? Qual foi o legado que você deixou? E qual foi a porta que você abriu? Gideão estava no meio do povo da nação de Israel. A nação de Israel se afastou da presença de Deus. O Senhor era com Gideão. O povo não era mais com Deus, mas Deus era com Gideão. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para nós: não importa o que está acontecendo à sua volta, não importa quem é que está tomando as decisões erradas, o que importa é a tua fé, o que importa é a tua vontade, o que importa é o teu esforço, o que importa é a tua fidelidade, homem de Deus e mulher de Deus. Gideão vai lembrar ao Senhor, dizendo: Senhor, não fez tu descermos, subirmos, melhor dizendo, do Egito? Gideão disse: Senhor, não foi tu que nos libertou da escravidão do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Ei, irmãos, está difícil esses dias, tá? A saudade dos irmãos existe? Existe. A vontade de abraçar os irmãos existe. Mas uma coisa não faltou. Uma coisa não podemos nos esquecer: foi do que Deus já fez por nós. Lembre, no momento de angústia que você viver, do que Deus já fez por você. Lembre-se do que o Senhor já operou na tua vida. Olha só, a mão de Deus já foi sobre você. E eu quero dizer uma coisa: assim como o Senhor livrou o povo de Israel, o Senhor também vai liberar a sua misericórdia sobre a sua família. Gideão diz o seguinte: Senhor, sou eu da família dos mais pobres, sou eu o menor da minha casa. E o Senhor responde: porquanto não disse eu, sou contigo? O Senhor não quer saber do tamanho da tua força, o Senhor quer saber da tua fé. O Senhor não quer saber aonde você nasceu, o Senhor quer saber aonde você está. Qual é a posição que você está nesse caos todo? Eu lembro muito bem que muitos crentes não estão tomando posse da posição que Deus quer para eles.
A mulher de Ló, no cenário que Deus mandou Ló sair da cidade e não olhar para trás, a mulher de Ló tomou uma posição errada de olhar para trás e virou estátua de sal. Jonas, Deus preparou uma posição para Jonas e disse: olha, tu vai pregar em Nínive. Mas ele foi para Tarsis, saiu da posição que Deus tinha para Jonas, foi engolido por um grande peixe. Irmãos, o Senhor é contigo nessa luta, o Senhor é contigo nesta peleja. Não importa que se levante um exército, mas o Senhor está conosco, o Senhor está contigo. E como foi com Gideão, o Senhor disse: tu ferirás aos medianitas. Ei, igreja, isso aqui tudo vai passar, essa pandemia vai passar, essa peleja vai acabar, e nós sairemos vitoriosos, porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Deus. E está na hora dos crentes que estão em casa sem tempo, mas não estão sem pastor. Está na hora dos crentes que estão em casa sem igreja, mas não estão sem Bíblia, tomar uma posição diante de Deus e dizer: Senhor, pode não ter culto presencial, mas só não pode faltar uma coisa, só não pode faltar a tua presença. Que o Senhor visite a tua casa nessa noite, que o Senhor visite o teu coração nessa noite. Ei, feche os teus ouvidos para que o noticiário está contando nas televisões, e abra o teu coração para Deus e receba esta palavra: o Senhor é contigo. Assim como Deus foi com Gideão, o Senhor é contigo, igreja do Senhor. Não faltou uma coisa para Gideão: a certeza de que Deus estava com ele. Irmãos, Estevão, quanto mais apedrejado estava, mais ele via o céu aberto. A igreja não está passando ainda por perseguição, mas se a igreja for perseguida, mais a igreja vai avançar. Mas o que eu quero dizer ao teu coração nessa noite é que o Senhor te chamou para ser remanescente nessa peleja. O Senhor te chamou para fazer a diferença nesses últimos dias da igreja na terra. O Senhor te escolheu entre milhares para guerrear, para pelejar, porque a vitória é certa, a vitória é minha e a vitória é tua, no nome de Jesus. O Senhor disse para Gideão: olha, Gideão, escolhe aí uns homens, porque nós vamos pelejar contra os medianitas, e tu ferirás como se fosse um homem só. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para tomar posição de linha de frente nesses últimos dias. Tu ainda pode abrir a tua boca para pregar, tu ainda pode ofertar o melhor no altar do Senhor, tu ainda pode fazer a obra de Deus. Tu foi chamado, homem de Deus, mulher de Deus, para vencer batalhas. Deus te chamou
para escolher, para salvar a milhares. O Senhor te chamou para fazer o que muitos não querem. Porque agora não tem culto, eu não vou ler mais a minha Bíblia. Porque agora não tem culto, eu não vou obedecer. Porque agora não tem culto, eu vou fazer o que eu quero. Gideão se colocou na posição para ouvir a voz do anjo do Senhor. O Senhor está falando contigo nessa noite. O Senhor está falando contigo aí na tua casa. Não é hora de parar. Renovada sejam as tuas forças, Gideão. O Senhor vai adiante de ti nessa peleja. Grande é a obra. Um homem escolhido da família pobre, do menor da casa, foi escolhido para tomar uma posição e virar história, e virar exemplo para a minha vida e para a tua vida. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, mulher de Deus, missionária. Vai nessa tua força, jovem de Deus. Vamos continuar bombardeando as redes sociais e anunciando nos 4 cantos que Jesus está voltando e que a igreja vai continuar avançando, porque grande é a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta o toque na tua vida. Sinta as tuas forças sendo renovadas agora. Seja renovada em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Se você crê nisso, adore ao Senhor. Se você crê nisso, exalte ao Senhor. Se você que estava pensando que já era o fim, o Senhor me enviou dentro da tua casa nessa noite para te dizer: peleja, te esforça, vai nessa tua força. Deus não tem negócio com gente covarde. Deus não tem negócio com homens que não tem negócio com Ele. Deus é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Deus tem propósito com aqueles que têm propósito com Ele. E a igreja ainda está viva. Nós ainda estamos ligados em uma só fé. Nós ainda estamos convictos de que esta palavra não vai passar. Vai passar os céus e a terra, vai passar o coronavírus, vai passar o Covid-19, vai passar muita gente enferma, mas o Senhor não vai deixar a sua palavra passar em vão. Você faz parte dos 300 que Deus separou para pelejar com Gideão. Gideão escolhe 32 mil. E o Senhor diz: olha, Gideão, tem muita gente aí. Ainda tem muitos. Separa um pouco. Alai, ragaçu de plácia. E Gideão, no meio dos 32 mil, diz o seguinte: os covardes e medrosos voltem. Voltou 20 mil. 20 mil não quiseram ir pelejar contra os medianitas. O Senhor diz: olha, tem muita gente, Gideão. Se eu der a vitória, vão dizer que é por conta das suas mãos. A cura, a solução para essa pandemia não está no homem.
A solução está em Deus. Igreja de Deus, clame. Igreja de Deus, se coloque nos pés do Senhor. Ainda sobraram 2.000. Deus disse: ainda tem muita gente, Gideão. Faz descer esse povo para beber água. 2.000 homens desce até aonde tinha-se água. Aqueles homens que baixaram as cabeças, Deus disse para Gideão: separa que não serve para pelejar. Aqueles que levaram a água à sua boca e que continuaram se mantendo alerta, esse sim leva para pelejar contigo. Ei, irmão, para pelejar nesses últimos dias, não é de cabeça baixa. Para pelejar nessa última hora, não é tirando o foco do que está acontecendo à nossa volta. É de cabeça erguida. É atento ao que o Senhor está falando com o povo. E sobraram somente 300 com Gideão. Mas eram 300 homens valorosos. Eram 300 homens que tinham tochas. Eram 300 homens que tinham fogo. Eram 300 homens que tinham cântaro nas mãos. Eram 300 homens que tinham fé e que eram destemidos e que confiavam verdadeiramente no Deus de Israel. Você vai fazer parte da maioria? Você vai fazer parte do muito? Porque na obra de Deus sempre foi assim. Sempre são poucos para ajudar. Sempre são poucos para ofertar. Sempre são poucos para dizimar. Sempre são poucos que querem se colocar na frente da peleja. Mas uma coisa eu tenho para esses remanescentes da parte de Deus, é que com esses poucos que são os fiéis, com esses poucos que o coração está cheio da presença de Deus. E se você está na sua casa e faz parte dessa minoria, glorifique a Deus, exalte a Deus, exalte ao Senhor, porque Deus te escolheu no meio da multidão para fazer a diferença nesse século 21. Se você em casa pode se colocar em pé, se coloque em pé. Vamos adorar a Deus com toda a força, com todo o vigor de um gideonita. Adore ao Senhor aí na sua casa. Nada vai poder te abalar. Nada vai poder contra a tua vida. O Senhor é contigo, Gideão. O Senhor é contigo. Sobre as águas, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que a paz repouse no teu coração. O Senhor escolheu a Gideão e o Senhor escolheu você. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta a presença de Deus aí na tua casa. Rai de plagaçu, René que fácia, deplai. A última palavra é do Senhor. Vai nessa tua força, homem de Deus. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Adore ao Senhor. O Senhor é contigo. O Deus da minha. O que aconteceu com Gideão é que toda a nação foi assolada.
Mas na casa de Gideão tinha alimento. Não vai faltar alimento para a tua casa. Mas não fique dormindo. Se coloque na posição que Deus quer para a tua vida. Aleluia! Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres.